Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a rodar o GitLab Community Edition na máquina virtual Debian nossa, né? E vamos rodar em cima dos containers Docker, que foi o que nós instalamos. Eu falei no vídeo passado que imagens Docker, né? Imagens de containers Docker, eles usam um sistema de arquivo, que é o ONUFS, que é dividido por camadas. Então quando eu utilizo aqui uma máquina virtual também, a máquina virtual do VirtualBox, ele tem essa forma também de camadas do sistema de arquivo, porque eu posso criar snapshots. Então, por exemplo, ó, se eu voltar aqui no sudoers, então eu mandar restaurar, quando eu executar aqui, eu não vou ter o comando docker, porque eu instalei o docker. Vamos executar aqui porque eu executei o docker depois, né? Criei o snapshot, mas aí eu voltei, né? Uma espécie de viagem no tempo, né? Eu voltei naquela parte acima e aqui, se você executar aqui, ó, é quase um ponto de restauração, não tem aqui disponível para mim o comando docker. Então, se eu pressionar aqui a tecla hospedeira Q, eu posso sair, né, e já restaurar o snapshot. Que o docker foi instalado aqui a partir desse próximo snapshot. Eu criei esse snapshot aqui depois, né, mas você pode estar criando aí simplesmente clicando nesse criar. Então, vamos executar aqui a máquina virtual com o Docker instalado, né, o Docker Engine, e vamos instalar agora o GitLab Community Edition. Então vou entrar com o usuário, a senha 123, vou abrir aqui meu navegador, fechar aqui essas abas e vamos procurar aqui, digitar no Google mesmo, vamos digitar GitLab. Então vamos entrar aqui nesse site aqui, gitlab.com. Vai cair nessa página aqui, ó, aceita os cookies. Então posso vir aqui na opção Pricing, né, que é preço. Então vamos escolher aqui a opção Self-Managed, ou seja, autogerenciado, né? Então nós vamos escolher essa opção aqui. Está dizendo aqui que você vai precisar ter conhecimento de Linux para usar a versão autogerenciada, né? Podemos clicar em Get Started. Ele vai aparecer aqui, ó, formas de você instalar o GitLab. Então, eu posso, em vez de usar container, né, docs, posso baixar mesmo o pacote aqui no Debian ou o pacote Ubuntu. Mas se você descer mais aqui final, nós vamos ter formas oficiais de instalar, que é a forma Docker. Então, eu posso clicar aqui em cima. Ele vai ter na documentação aqui, ó, algumas informações. Então tem aqui, ó, instalar o GitLab em um container Docker. Então posso clicar aqui. Que ele vai informar aqui questão de porta SSH, que ele roda na porta 22 e vai fazer o binding com um hospedeiro também na 22. Então se estiver rodando aqui um SSH na sua máquina, vai dar um problema. Então é bom você desativar ou mudar a porta aqui para você poder utilizar aqui em conjunto com o Docker Compose, né? Então, o próximo passo agora, nós vamos criar um diretório onde vai salvar os volumes aí do nosso GitLab. O que são esses volumes? Volumes são um sistema de arquivos do hospedeiro que eu posso fazer um bind com um container Docker, né? E aí tudo que estiver fazendo no container ele vai ser salvo no meu sistema de arquivos do hospedeiro, no meu computador aqui da minha máquina virtual. E assim, se o container morrer, ou se eu matar ele e subir um novo container, essas informações não é perdida, né? Não fica volátil. Então isso é muito usado em banco de dados e também aqui o GitLab usa esse container. Então especificamente ele está salvando aqui. Não é necessário, você pode escolher outro lugar, mas eu vou seguir o tutorial, vou copiar aqui e abrir o terminal. Vou criar essa pasta onde o GitLab está indicando aí, que é a pasta /service/GitLab. Então pressiono Enter, digita a senha do superusuário e ele criou essa pasta aqui. Posso dar aqui um ls-l, uma pasta vazia. Então vou voltar aqui no tutorial. Agora ele está indicando aqui para você criar uma variável aqui de ambiente, GitLab Home. Também não é necessário, se você quiser pode copiar só esse endereço aqui e já colocar no comando, só trocando o valor. Eu vou seguir aqui o tutorial, ele está indicando aqui também você colocar nos arquivos Bash Profile, né?
Mas o que eu vou fazer? Vou utilizar outra forma aqui. Vou copiar esse endereço aqui, esse comando aqui, essa linha de comando, que vai criar essa variável de ambiente. Mas eu vou colocar de uma forma global, utilizando o comando sudo nano /etc/environment. Então eu estou colocando essa variável de ambiente no arquivo environment do Linux de forma global, e aí só funcionaria quando eu reiniciasse a máquina. Mas aí eu vou fazer um source nesse arquivo aqui e vou poder utilizar pelo menos enquanto o terminal estiver aberto. Depois eu teria que reiniciar a máquina. Então pressiono Enter, está aqui meu arquivo environment, né? Então posso simplesmente dar um Ctrl Shift V para salvar. Então está aqui esse arquivo, Ctrl O para salvar, Enter, Ctrl X para sair. Como eu disse, esse arquivo aqui só vai ser executado após eu reiniciar a máquina, mas eu posso simplesmente copiar esse endereço aqui, colocar o comando source e eu estou executando tudo que está ali dentro. Então se eu executei, eu posso usar o comando agora GitLab home, né? E aí ele vai mostrar o conteúdo dessa variável que nós colocamos aqui. O ideal é reiniciar e ver se esse comando ainda está funcionando. Então vou descer aqui. Por que ele está fazendo isso? Está utilizando essa variável aqui de ambiente. Porque ele vai colocar aqui, ó, esse endereço /dara, esse endereço /logs e /configs para salvar algumas configurações de volumes, né? Então vou descer mais um pouco aqui, ó. Tem algumas informações a mais. Então eu posso utilizar aqui um Docker Compose, né? Um arquivo YML, né? É uma forma melhor de se trabalhar, mas eu também posso descer aqui no final e utilizar o próprio comando do Docker Run, né? Ele vai fazer a execução e já vai estar funcionando. Eu prefiro usar aqui o Docker Compose, um arquivo YML, né? Porque aí você fica documentado, se você quiser mudar depois, fica melhor de se utilizar. Então temos esse arquivo aqui do Docker Compose, eu vou copiar esse arquivo aqui, tem um botãozinho para você copiar. Vou vir aqui na minha pasta raiz, gerenciador de arquivos. Vou criar uma pasta aqui chamada GitLab. Seria aqui um projeto do GitLab. Então vou criar um arquivo aqui Docker Compose, Docker-Compose-AML. Deixa eu ver aqui só se está correto o nome, né? Ok, então vou abrir aqui com o gerenciador de arquivos, que é um mousepad, um editor de texto simples, né? E vou colar esse conteúdo aqui. Então vou colar e salvar. Veja que também ele não está mostrando. Vou salvar aqui com Ctrl S. Veja que ele não mostra coloração nem nada. O que nós vamos fazer aqui? Vamos baixar o Visual Studio e ele fica melhor se trabalhar, até porque os próximos vídeos nós vamos precisar do Visual Studio. Então vou fechar aqui, vou abrir uma nova aba, digitar Visual Studio, ou melhor, Visual Code, em vez de Visual Studio, é Visual Studio Code. Então vamos fazer o download aqui do Debian. O download é bem rápido. Posso abrir aqui, ó, a pasta e vou executar o terminal aqui. Com esse terminal aqui eu posso colocar o comando sudo apt install ./code, pressionar Tab, ele vai completar, pressiono Enter, digitar a senha de superusuário e ele vai instalando aí o Visual Studio Code na máquina virtual. Perguntando se quer instalar os repositórios, vou marcar que sim, que aí ele vai ficar fazendo a atualização automática. Isso é interessante para manter o Visual Studio Code sempre na última versão. Vou fechar o terminal com ESC. Então aqui posso deletar esse pacote Debian, fechar aqui o terminal, fechar essa página aqui. Vou voltar aqui no meu GitLab e agora, se eu abrir o terminal nessa pasta aqui, eu posso digitar aqui agora o comando code. E ele vai abrir a ideia aí do Visual Studio Code dentro dessa pasta aqui. Então já abriu, ó. Eu vou marcar que eu vou confiar nos autores, né? Vou marcar aqui em cima e aqui.
E aqui eu vou vir nessas opções aqui, ó, de extensões. Vou buscar aqui por Docker. Ele vai ter aqui, ó, um adicional aqui do Docker, eu vou instalar. Vou também pesquisar aqui por YAML, né? YAML. E baixar essa extensão aqui, o YAML da Red Hat, né? Que é uma extensão que facilita na hora de você digitar arquivos YAML. Então, feito isso, posso aqui voltar para essa área aqui do Explorer. Então, veja só que eu tenho um comando, o arquivo que eu gerei aqui, que é o Docker Composer, e o arquivo que eu colei que veio lá do GitLab. Vou até aumentar aqui a resolução para ficar mais fácil de ler. Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Vamos entender o que é esse arquivo Docker Compose YAML. Um arquivo Docker Compose YAML é um arquivo descritivo, né, que mostra como você vai provisionar alguma coisa, né? No caso aqui do Docker Compose, no caso do Docker Compose, ele vai dizer como é que vai ser criado os containers Docker, onde é que ele vai baixar essas imagens e quando é que ele vai restartar. Então aqui está dizendo que eu vou utilizar a versão 3.6, na verdade não é mais necessária, né? Não é necessário nas últimas versões, ele pede até para remover, vamos ver se vai pedir aqui. Então eu estou dizendo que eu vou utilizar um serviço, né? Qual serviço vai ser? Aqui eu coloco o nome que eu quiser, estou chamando de GitLab, né? Ele vai usar o container aqui, ó, do GitLab. Aqui ele está utilizando o CE, né? Mas não vou utilizar o CE. Não vou utilizar o EE, né? Que é o Enterprise, né? Vou utilizar o Community, que é a versão gratuita. Aqui você vai dizer a versão. Eu vou botar aqui a versão Latest, que é a última versão aqui do GitLab, né? E aqui você vai dar um nome para esse container. Eu gosto de colocar assim, o nome do container, né? O nome da imagem e o número aqui, só para você identificar que é um container, não se confundir que é uma imagem. Então vai reiniciar sempre. Aqui você vai ter que indicar o hostname que ele vai utilizar. Então aqui ele está dando esse exemplo aqui de gitlabexample.com. Mas o ideal é você ir no arquivo etc hosts e adicionar aqui um novo nome, né? Para você poder ficar utilizando aqui. Mas uma forma mais fácil que eu acho de você utilizar, para você estar utilizando o sistema DNS e não estar precisando mudar aqui no arquivo etc hosts, é você utilizar esse site aqui chamado nip.io. Então esse nip.io, ele é um site que ele fornece aqui serviço de tradução, né? Ou seja, você consegue utilizar esse nome de domínio dele com algumas subdomínio na frente, e ele vai sempre redirecionar para localhost. Então eu posso utilizar ele aqui para facilitar meus estudos localmente. Então, por exemplo, ó, meu IP atual, deixa eu listar aqui meu IP atual com IP-A, com IP-A, né, IP espaço A. Eu vou ver aqui que meu IP atual nessa máquina aqui é esse IP aqui, 192.168.1.14. Então o que eu vou fazer? Vou copiar esse IP aqui. E veja aqui que ele diz o seguinte, ó, se eu colocar o meu IP.nip.io, ele vai mapear esse endereço aqui, esse DNS, para esse IP aqui. Então eu posso utilizar dessa forma aqui para estar mapeando o meu IP atual. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, na frente, esse valor aqui, eu vou estar fazendo a resolução de DNS para o meu IP atual. É claro que se eu pressionar Enter não vai mostrar nada, porque eu não estou rodando nada na minha máquina no momento. Além disso, além de você colocar aqui, ó, o IP, você também pode colocar um outro subdomínio, app, qualquer coisa assim, que aí você vai identificar vários aplicativos, caso você esteja mexendo com vários aplicativos. Eu gosto de colocar aqui também na frente o nome gitlab.subdomínio, que aí fica mais fácil de você entender caso você for utilizar outro serviço de container. Então, se você pressionar Enter aqui, não vai acontecer nada, né? Não está tendo resolução de nada. Mas uma forma de eu ver se está funcionando é só copiar o endereço DNS aqui. Volta aqui no terminal, limpa o terminal, digita o comando host, que é um comando que dá para resolver o DNS. Coloca o DNS aqui, pressiono Enter e aí ele já resolveu o DNS. Ele pegou esse endereço aqui DNS, esse nome, né? Uma espécie de nome de site, né? Endereço DNS, o nome de domínio, e resolveu aqui para o meu IP atual. Então você pode fazer isso para ter essa resolução fácil aí localmente. Então
se eu tiver algum rodando aqui na máquina, que você vai ver quando nós rodarmos o GitLab, por esse endereço aqui, o GitLab vai cair aqui. Então não tem nada rodando aqui na porta 80 no momento, então está dando serviço, não foi possível conectar, né? Então vou vir aqui na imagem Docker, vou colocar esse endereço que eu disse aqui, ó. Fica mais fácil trabalhar localmente. Então aqui tem algumas configurações, aqui ó, external também vou colocar esse endereço, mas aí eu vou tirar o HTTPS. Aqui as portas que o container vai expor, né? Porta 80 vai fazer um BID com a porta 80, o SSL também e a porta aqui de SSH. Então aqui os volumes que eles vão criar para fazer essa manutenção aí de não estar perdendo os dados que foram salvos, né? Caso você destrua o container e suba de novo. E aqui é o limite aqui de uso de RAM, né? Então salvei essas informações aqui. Se vocês não quisessem utilizar aqui, ó, essa variável de ambiente, você podia simplesmente colar aquele texto lá. Se você quiser ficar até melhor, né? Para você não depender dessa variável aqui de ambiente, ó, posso simplesmente copiar esse conteúdo aqui. Vou pressionar a tecla Ctrl D aqui, selecionar aqui ó, as 3 linhas, Ctrl V e ele já colou aqui. Pronto, agora eu não estou mais dependendo daquela variável de ambiente, e assim ficou mais fácil. Mas é aconselhável você colocar aqui, porque caso você faça mudança, você simplesmente mudava na variável ambiente e já vinha para cá. Então pressiono Ctrl C para salvar. Então agora eu tenho esse arquivo Docker Compose salvo. Então posso fechar aqui. Então vou vir aqui no meu terminal. Vou navegar para a pasta GitLab, né? Então se eu pressionar a tecla, o comando aqui ls, pressionar Enter, você vai ver que eu tenho um projeto aqui GitLab. Vou digitar o comando cd GitLab, um G maiúsculo. Então estou acessando a pasta aqui do projeto GitLab, vou listar o que tem lá dentro, só tem esse Docker Compose. Então posso agora subir o container do Docker Compose, né? Vamos ver aqui se tem algum outro comando para fazer mais, né? Mas não. Aqui caso eu queira executar de uma vez só, eu posso simplesmente copiar esse conteúdo aqui. Então agora aqui na pasta que eu estou no GitLab, eu vou digitar o comando Docker Compose app, ou seja, eu vou provisionar todo o meu ambiente aí do GitLab, traço D, para eu não ver o log, né, não ver nada, e se eu fechar o terminal ele vai continuar em execução, o meu container. Então eu vou pressionar Enter. Aqui ele já mostrou um alerta, ó, dizendo que aquela primeira linha lá não é mais precisa, né? Foi obsoleto, então vamos já remover. Mas o que está acontecendo agora aqui? Ele está baixando todas as imagens do GitLab lá, né? Ele está baixando essas imagens do Docker Hub, né? Então ele vai fazer o pooling de todas as imagens, de todas as camadas da imagem, né? E quando ele completar, ele vai provisionar aqui, vai subir o container do GitLab. Então ele fez todo o download aqui, o pooling, né, de todas as camadas aqui todas as camadas da imagem GitLab, né? Então feito esse download, ele começou a provisionar os serviços, né? Que foi o quê? Que foi subir um network, né, uma rede virtual para rodar aqui os serviços, vão todos comunicar utilizando esse network virtual. E depois ele subiu o container GitLab 1, que foi como eu renomeei. Então aqui já subiu todo o serviço de como utilizar o GitLab. Então, se eu limpar aqui e colocar docker ps, você vai ver agora que eu tenho um container em execução. Esse container aqui ele não vai morrer. Se ele morrer, quando eu reiniciar a máquina, ele salve automaticamente de novo, que é um container que fica sempre fazendo isso. Então eu posso ver alguns detalhes. Por exemplo, aqui é o ID do container, né? Aqui é o nome da imagem que ele foi provisionado, né? Aqui é o comando que ele utilizou para subir. A quantos minutos ou segundos ele está em execução, né? O status, ele está up, né? Quer dizer que ele está rodando até ele apareceu, porque eu coloquei só o PS sem o A, né? Se ele não estivesse rodando, ele não ia aparecer nesse comando aqui. As portas que ele foi mapeada, então o container mapeou a porta 22 do meu hospedeiro, ele vai cair lá na porta 22, que é a porta de SSH
do container, né? Também a porta 80, que é a porta da HTTP, e a porta HTTPS também aqui, que é o 443, né? E que é o nome do meu container, que eu posso matar o container ou deletar o container utilizando esse nome aqui, de maneira mais fácil, mas também posso utilizar o ID. Então, feito isso agora, eu posso vir aqui no navegador, colocar aquele DNS que eu disse, né, o GitLab, o IP da sua máquina, né, por pontos, .nip.io, pressionar Enter. Aqui tem que tirar o S aqui, porque eu não estou utilizando localmente, não estou utilizando SSL, né, então eu vou tirar o S aqui, ó, pressionar Enter. E aqui vamos esperar o GitLab bootar, ou seja, ele está ainda em processo de boot. Então, já terminou. Então já apareceu essa tela aqui de login e senha. Então como é que eu pego então um login e senha de root, né, do serviço aqui para eu rodar a primeira vez? Se você vier na documentação aqui, eles indicam o seguinte, ó, usa o comando aqui docexec, né, passando aqui de forma interativa, acessando aqui o nome do container, que é GitLab, no nosso caso GitLab 1, e execute o que tem lá dentro, né, execute o comando grep, já tem um arquivo grep lá dentro, /bin/grep, e procure nesse arquivo aqui password. Então ele vai copiar e extrair a senha inicial, senha de root. Então eu vou copiar só esse comando aqui e colar aqui no terminal. Colar. Antes de fazer isso, vou mudar aqui lá em cima, ó, usando a seta para trás aqui, colocar GitLab 1, que é o nome do container, né? Senão ia dar erro. E aqui vou descer para o final, pressionar Enter. Já aconteceu de eu utilizar esse comando aqui, como é um processo aqui pesado, a máquina virtual travar. Então, tomara que não trave aqui. Vamos esperar aqui. Vou pressionar Enter, espera um pouco. Esse processo de execução do GitLab é bem pesado e o grep ele vai tentar ler esse arquivo aí. Então, a primeira vez, para a quantidade de memória e processo que nós temos, ele fica um pouco lento. Então, estou tentando executar aqui, mas está bem demorado mesmo. Eu acho que eu vou reiniciar a máquina para o container funcionar normalmente. Então, vou pressionar Ctrl C aqui, ele vai cancelar. Vou limpar aqui, usar a tecla para cima e tentar novamente. Que na verdade ele está copiando aqui de maneira errada. Eu vou copiar aqui essa primeira linha. Seta para cima e Ctrl Shift V aqui para colar na frente, ó. Deixar um comando de uma linha só. Pressionar Enter. Agora funcionou. Então acho que ele trava, talvez seja por esse Enter aqui, que o comando dá na hora de copiar. Não devia ter. Então se for só uma linha só, aparentemente fica melhor. Nem precisa reiniciar a máquina. Então aqui está a senha do usuário root. Então vou copiar a senha do usuário root aqui. Abro o navegador novamente. Entrar naquele endereço que eu indiquei, gitlab. O meu IP atual, né? .nip.io. Então eu vou digitar aqui root e colar a senha de superusuário. Então acessar. Então vou salvar aqui essa senha. Então aí estou com o meu ambiente GitLab provisionado e eu já posso utilizar aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui nas opções de admin, criar novos usuários, vindo aqui na opção de novos usuários. Posso criar novos grupos, vindo aqui nessa carinha aqui e vindo na opção grupos. Posso adicionar um novo grupo. Por exemplo, vou criar um grupo aqui chamado de DevSecOps. Vou deixar que esse grupo é privado. Quem vai participar dele vai ser os software developers, né? Então vou clicar no botão aqui, criar grupo. E aí ele já criou um grupo. Eu posso ver aqui, se eu clicar aqui em cima novamente, ó, grupos, eu já tenho um grupo DevSecOps. Então eu posso, por exemplo, ver aqui os membros. No momento, como só tem um usuário, eu só tenho um usuário root aqui, né? Então é isso, você viu aí como provisionar o GitLab em uma máquina virtual. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, ó, o GitLab, vou reiniciar a máquina virtual, fazendo o reboot.
Vamos ver se a máquina, se o container ele vai subir normalmente, né? E ver se aquela variável de ambiente ela foi adicionada mesmo, né? Então, vou abrir aqui meu terminal, vou digitar o comando aqui, ó, echo cifrão gitlab _home. Então veja que apareceu, então realmente essa variável de ambiente está vindo lá do etc/environment. Então a forma de você estar usando esse arquivo aí para colocar variáveis de ambiente e não está poluindo o seu arquivo .profile ou então o arquivo .bash, e aqui funciona de forma global, você está fazendo isso aí para todos os usuários. Vamos então colocar o comando docker ps para ver se está rodando o container do GitLab está rodando. Então vamos abrir novamente um endereço e ver se está conseguindo realmente acessar. Então está funcionando. Então está funcionando, o GitLab aí está rodando normalmente. Você vê que a máquina está já com a ventoinha bem mais forte, porque é que o GitLab, aquele startup inicial, ele pede muito da máquina, então é por isso que um dos requisitos é até 8 GB de RAM aí na máquina virtual. Então está funcionando aqui. Próximo vídeo nós vamos aprender como colocar um projeto aqui no GitLab e como criar pipelines. Então vamos aprender como adicionar um runner no nosso GitLab. Esse runner você vai poder fazer que ele rode pipelines e que você, quando você fazer um deploy, né, quando você fazer um pull request de alguma coisa, ele faz o deploy automaticamente e já faz todo o processo utilizando esse runner. Então até a próxima.